Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos os amigos. Estou passando aqui para entregar mais uma palavra de Deus aos corações. E a palavra de hoje se encontra no livro de Reis, no 3º capítulo do livro de Reis, onde a Bíblia mais uma vez vai contar uma história maravilhosa para a gente. A Bíblia vai nos dizer que os 3 reis de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, ele sai a peleja contra o povo dos Moabitas. E se nós olharmos no mapa geográfico da Bíblia Sagrada, essa viagem duraria de 1 a 2 dias no máximo, se eles cortassem o caminho, se ele escolhesse o caminho mais perto para que eles pudessem chegar até a terra dos Moabitas. O rei de Israel pergunta para o rei de Judá, Josafá, qual o caminho que eles poderiam fazer de encontro com o povo dos Moabitas. Josafá aceitou o convite do rei de Israel para pelejar juntos contra o povo dos Moabitas. E Josafá, respondendo a pergunta, disse: o caminho mais certo será o caminho do deserto. E no deserto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos relatar que no deserto é sempre um caminho mais difícil, um caminho onde nós encontraríamos e encontramos muitas dificuldades. O deserto, ele simboliza provação, ele simboliza um lugar de angústia e de tristeza, mas no deserto também nos ensina a conhecer um Deus que ainda nós não conhecemos, a nós ganharmos mais intimidade com Deus. No deserto que Deus, ele prova que realmente ele é um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, o Deus das nossas vidas. E é no deserto que nós vamos crescer cada vez mais espiritualmente na presença do Senhor. E os 3 exércitos agora eles saem a peleja em direção à terra dos Moabitas. E a Bíblia vai nos dizer que faziam 7 dias que eles estavam caminhando pelo deserto. E no 7º dia acaba-se a água. Acaba a água do exército. E o exército começa a sentir dificuldade porque a falta de água nos incomoda muito. E o rei Josafá, ele pergunta para o exército que estava acompanhando eles se tinha alguém que tinha alguma intimidade de se relacionar com Deus para que Deus pudesse trazer uma resposta para a sua nação naquele momento. E ele foi respondido por um dos integrantes do seu exército dizendo: olha, está em nosso meio um profeta chamado Eliseu, um profeta pelo qual no versículo 11, se nós lemos essa passagem que está relacionada ao capítulo número 3, vai dizer que esse profeta, ele deitava a água nas mãos de Elias. Eliseu era servo de Elias, e por ele ser servo de Elias, todas as vezes que Elias ia se alimentar de alguma coisa, ele sempre estava à disposição para servir o profeta, para que as suas mãos estejam sempre limpas para comer o seu alimento. Então Elias ia comer, Eliseu vinha e lavava as mãos do seu profeta, ele servia o profeta. E olha que interessante, agora Eliseu, ele está como principal profeta da sua nação. Eliseu, ele tomou posse da capa de Elias, e Eliseu está no meio do exército que ia à peleja contra os Moabitas. E os reis mandaram chamar Eliseu, porque sabia que Eliseu poderia trazer uma resposta do Senhor naquele momento de dificuldade que eles estavam passando, sem água no deserto. E aí eles foram de encontro com o profeta, e o profeta
pediu para que antes que ele orasse a Deus, trouxesse até ele um tangente. E quando nós olhamos para tangente, é um músico que pode tocar flautas ou que pode tocar harpa. E ele pediu para que esse tangente viesse até ele, porque antes que ele orasse a Deus, ele teria que primeiro adorar o nome do Senhor. Antes dele pedir algo para Deus, ele tinha que primeiro adorar o nome do Senhor. Então, depois que o tangente adorou o nome do Senhor, Eliseu dobrou seus joelhos e buscou a presença de Deus, e Deus trouxe uma resposta para o seu povo. Deus disse para o profeta: assim diz o Senhor, ele falando em nome de Deus: cavai-vos muitos covos no meio desse vale. Cavai os covos, porque o Senhor encherá de água. E os reis pensavam que eles iam perecer no meio daquele deserto. Os reis pensavam que eles estavam ali para morrer no meio do deserto. Ou seja, somente Josafá estava com a plena convicção que eles não morreriam, que Deus iria trazer uma resposta no meio daquela angústia e no meio daquela tribulação que eles estavam vivendo. E o Senhor mandou uma resposta ao seu povo. E eu imagino que os soldados, eles iam para a guerra e não iam levar uma pá, uma enxada, não, eles iam de escudos, eles iam de lança, espadas. E agora eu imagino a ordem dos reis mandando para os seus soldados com sede, enfraquecidos, mas mesmo assim eles tinham que cavar cova no deserto, porque a ordem era cavar para fazer o mais fácil, que era cavar, fazer o que era promício às mãos do homem, fazer aquilo que estava no alcance das mãos do homem, porque o impossível quem ia fazer era Deus. E eu imagino eles cavar com o escudo, com as lanças, e no meio daquela tribulação, eu creio que alguns soldados tiraram um sarro da palavra liberada do profeta, porque eles não imaginariam que no meio do deserto poderiam brotar água. E a Bíblia nos diz que o Senhor respondeu que o vale se encheria de água. E o Senhor disse: olha, vocês não vão ver o barulho da chuva, e vocês não vão ouvir o barulho do vento, e nem sentir o vento, mas o milagre vai acontecer. E a Bíblia vai nos dizer que o amanhecer trouxe ao povo de Israel o enchimento das covas que eles tinham cavado. A água brotou lá do deserto de Edom e começou a invadir o vale pela manhã. O impossível começou a acontecer no meio daquele vale, e a Bíblia diz que os soldados beberam água, os seus gados beberam água, e eles começaram a revigorar as suas forças. E além de Deus mandar água ao deserto para saciar a sede de toda a sua nação, ele também entregou os moabitas na mão do exército da sua nação, e a vitória foi garantida para provar que ele era Deus de Israel. O que eu aprendo com tudo isso, meus queridos irmãos? A primeira coisa que eu aprendo, que sempre o deserto, ele vai nos ensinar a reconhecer um Deus que ainda nós não conhecemos. Sempre pelo deserto nós vamos perder a perspectiva que Deus pode vir nos salvar. Mas a Bíblia diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor nunca nos abandonará. Se você está passando por um vale, se você está passando por um deserto, fica tranquilo. O Senhor está por trás de todas as circunstâncias. Há duas coisas que Deus permite sobre a nossa vida: ou o propósito de Deus a ser cumprido, ou uma permissão para que a nossa fé seja aumentada durante a tribulação. Outra coisa que eu quero extrair desse capítulo número 3 é que está relacionado ao versículo de número 11, onde a Bíblia diz que Eliseu servia Elias, que Eliseu lavava as mãos do profeta de Deus todas as vezes que ele ia se alimentar. E Eliseu era um servo, ele servia, ele lavava as mãos, e quando ele precisou de água no deserto, Deus mandou água para ele, pelo fato dele honrar o profeta levantado por Deus.
Ele lavava as mãos do profeta, e quando ele precisou de água do deserto, Deus mandou água no deserto para provar que servindo que nós seríamos mais útil ao reino do céu. Servindo, nós vamos provar do coração nosso para o coração de Deus que nós somos gratos por tudo aquilo que Deus nos faz. Então não deixe nunca de servir. Não deixe de ser fiel no pouco, porque quando você precisar do muito, Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que não vale nada a gente ter um monte de dons espirituais, mas se a gente não ter o dom da gratidão, isso nunca vai comover o coração de Deus. É o dom do amor, é o dom de você servir o próximo, de mostrar que você realmente é um discípulo de Cristo e fazer as mesmas coisas que Cristo fazia sem moeda de troca, fazer por amor. Começa a servir, começa a ajudar as pessoas necessitadas que precisam da sua ajuda, começa a estender as mãos pelos caídos, e quando você estiver no deserto, Deus vai lembrar de todos esses fatos e vai te honrar no meio desse deserto para provar o seu amor pela sua vida. Atenção, é no deserto que nós vamos reconhecer um Deus que ainda nós não reconhecemos. Eu estou pregando através dessa palavra um Deus que é perito em fazer das coisas impossíveis possíveis aos nossos olhos. Sirva, seja fiel. Antes de clamar ao Senhor, primeiro glorifica, louve ao Senhor. A Bíblia diz que é no louvor que o Espírito de Deus habita. Então, largue um pouco de murmurar. Por mais que esse deserto esteja difícil sobre a sua vida, por mais que esse deserto esteja trazendo angústia no seu coração, continue adorando ao Senhor. Nos momentos difíceis e nos momentos bons, continue adorando o Senhor, porque o Senhor vai entrar com providência na sua causa e vai trazer a resposta para todas as suas dúvidas guardadas no seu coração. Seja como Eliseu, sirva, mas sirva de todo o coração, e Deus vai te honrar nesse deserto. Você não vai perecer, águas vão brotar, você não vai ver, não vai sentir, mas o milagre está prestes a acontecer sobre a sua vida. Leia esse capítulo maravilhoso do livro de Reis, capítulo 3, leia completo, e você vai aprender muitas coisas que o Espírito Santo tem para revelar sobre a sua vida através da palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus.